Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, decisão lá no STJD é uma coisa assim simplesmente inaceitável, né? Eu, pelo menos, acredito que a maioria de vocês nós tínhamos esperança em que esse jogo devido, que deveria ter sido anulado contra o Fluminense, tivesse sido anulado, mas isso acabou que não aconteceu. As justificativas são torpes, são escrotas, não dá nem vontade de passar aqui pra vocês. Acredito que a maioria já viu. Falaram que o erro, sabe, não dá nem pra levar em consideração. Falaram que o erro não consideraram, né? Não consideraram o suficiente pra anular a partida. Quando nós estamos esperando um progresso do futebol brasileiro, agora eu não vou nem olhar pra arbitragem daqui, pra essa instituição ridícula que nós temos aqui que organiza o futebol, não vou nem olhar pra isso. Quando a gente pensa em progresso do futebol brasileiro, em melhorias, em justiça, acontece isso, né? Uma coisa patética, ridícula. E aí, precisa de um alerta pro Júlio Casares, pra diretoria de São Paulo, porque é a tal falta de bastidor que nós não conseguimos ter, né? Sempre o São Paulo esbarrando nesses problemas, e não é que a gente quer que privilegiem o São Paulo como fazem com outros clubes, e vocês sabem os clubes que eu tô falando. A gente não quer nada disso. A gente só quer justiça, a gente só quer que não, as coisas não aconteçam e acabem prejudicando o São Paulo, como esse jogo contra o Fluminense, em que, de novo, não sou oportunista aqui, falei isso em todos os momentos que eu mencionei o São Paulo recorrendo, o São Paulo indo atrás da anulação do jogo. Mencionei isso todas as vezes. Falei, o São Paulo mereceu perder em campo pro Fluminense. São Paulo mereceu a derrota. Mas com o que aconteceu, a partida deveria ter sido anulada e de forma patética, ridícula, e onde o futebol brasileiro morre a cada vez mais um pouquinho, a partida não foi anulada. O erro de direito entendem que não foi o suficiente. Então o que é o suficiente para anular uma partida? Nada, né? Nada. Mas eu não quero me estender nisso aqui, porque nós temos muitas coisas boas para o nosso São Paulo Futebol Clube, muita coisa acontecendo. Uma delas é que o São Paulo está indo atrás da nossa nova joia da base, que é o garoto Henrique Carmo. São Paulo já fez uma proposta para renovação, não recebeu a resposta. Na verdade, não é que ele não recebeu a resposta. O Henrique Carmo, junto com seus agentes, junto com seus staffs, faz uma contraproposta pro São Paulo Futebol Clube e ainda está em análise. O que é uma excelente notícia, porque independente do que estão pedindo lá, nós precisamos da renovação, colocar uma multa maior no Henrique Carmo, porque é um jogador que o São Paulo precisa se resguardar demais, como fez recentemente com o William Gomes e com o Rian Francisco, para o São Paulo, no futuro, faturar cada vez mais com o Henrique Carmo, seja dentro de campo, seja rendendo dentro de campo, quanto uma provável venda que aconteça, né? E o Henrique Carmo, galera, a gente sempre olha, eu aqui principalmente sempre trago para vocês a questão William Gomes, que é o nosso próximo, pra ser tipo o Estevão. Eu falo do William, que não é brincadeira. A gente vê Southampton, Everton, vários clubezinhos assim da Europa ali, só que de menor expressão, vindo e comprando jogadores do São Paulo por conta da discrepância da moeda. Eles compram em euro, então o que para nós acabam sendo coisas geralmente interessantes pela discrepância da moeda, a gente acaba vendendo nossas joias, nossos jogadores para times de menor expressão. Só que tem um outro clube aí querendo, de olho, já há bastante tempo no Henrique Carmo, nada mais, nada menos que o Bayern de Munique. Então aí não é brincadeira. Aí não é brincadeira, o Bayern atrás do Henrique Carmo. E aí o São Paulo precisa fazer toda essa mudança de cenário, mudança de panorama, que aí tem que enaltecer a diretoria atual, porque tem mudado os contratos do Rian Francisco, do William Gomes, tem feito os contratos melhores do que fez lá atrás com o Militão, com o Marquinhos, com o Luizão, com o Neverton e muitos outros. Então, gente, nós estamos esperando ansiosamente pela assinatura de contrato agora do Henrique Carmo. E adivinhem, eu te digo, vou trazer para vocês assim que acontecer. São Paulo já fez uma proposta e agora o Henrique Carmo lá do lado dele, junto com seus empresários, junto com o seu staff, faz uma contraproposta, mas acredito, gente, que
dá pra gente começar a comemorar porque esse jogador ficará no São Paulo. Gente, uma outra notícia, uma outra novidade rolando, acontecendo agora no São Paulo é o Alisson. É isso mesmo, o Alisson com o retorno previsto para a reta final do Campeonato Brasileiro, para os últimos jogos do Brasileirão ainda dessa temporada. Eu acho difícil, acho que tem que tomar cuidado com o Alisson, mas caso o Alisson esteja realmente pronto, realmente apto a voltar dos gramados, é um jogador que ganhou a confiança da torcida, ganhou a sua titularidade em campo. Foi bonito que o Alisson fez. Na época eu cheguei aqui e falei pra vocês, nunca tinha visto, que pra mim isso foi realmente novo, nunca tinha visto. O Alisson começou na carreira como ponta, ponta direita, ponta. Depois, com o Rogério Ceni passou a ser meio atacante, e aí com o Dorival, na carreira dele ele virou um segundo volante e agradando muito todo mundo, né? Acredito que grande parte da mídia brasileira e a maioria dos torcedores são paulinos. Acho que foi para a torcida do São Paulo a bola em que o Alisson estava jogando antes de se lesionar. Então isso é uma notícia, uma novidade simplesmente excelente, porque eu particularmente não estava contando com a volta do Alisson para esse ano ainda, né? E por mais que ele não vá jogar esse ano, digamos que ele esteja pronto e a comissão técnica opte, né, e ele não jogue ainda, você já começa a preparar o Alisson fisicamente e mentalmente falando junto, entrosando com a nova equipe pro ano que vem. Então isso é simplesmente maravilhoso, simplesmente espetacular. E aí, galera, tem um outro assunto rolando. E nós precisamos também ver quando vai ser a volta do Pablo Maia, né? O São Paulo, Luiz Gustavo e Bobadilla tiveram momentos em que jogaram muito bem, em que disputaram em alto nível, mas Pablo Maia e Alisson estavam muito bem encaixados, né? Eles são realmente os titulares do São Paulo para posição. Então nós esperamos muito, além do Alisson voltar, o Pablo Maia, que ainda não temos informações de um cenário tão favorável igual esse do Alisson, que pegou de surpresa, animando toda a torcida, deixando todo mundo feliz. E aí, além de Luiz Gustavo e Bobadilla, Pablo Maia e Alisson, que precisa voltar, que neste momento nós entendemos eles serem os titulares, nós temos outros dois jogadores que não dá para nós simplesmente fechar os olhos, que é o Marcos Antônio e o Santin, né? O Santi Longo, que precisam serem mais utilizados, que precisam ser jogadores mais importantes para o São Paulo, né? Então vamos esperar, vamos ver como é que vai ser isso, mas no momento, meio de campo do São Paulo cada vez mais promissor. Acho que dá pra gente comemorar demais mediante algumas notícias que estão finalmente, que nós estamos finalmente recebendo em volta do nosso São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, a situação do Mateuzinho. Te digo, o que foi isso que aconteceu com o Mateuzinho recentemente? Gente, presta muito bem atenção. Mateuzinho já foi um interesse do São Paulo, já foi oferecido pro São Paulo. Mateuzinho, meio atacante do Vitória da Bahia, e joga muita bola, joga muito bem. São Paulo ultimamente teria feito a sondagem em volta do Mateuzinho para ver, né? O São Paulo foi muito no que. E aí? Quanto custa? Como é que é? Sondou o Mateuzinho, como todo mundo faz. Como todo clube, todo time faz, para dar uma olhada. Mateuzinho, nesse momento, desperta interesses não só de grandes clubes aqui do futebol brasileiro, como de fora. Mateuzinho se valorizou demais pela temporada que fez. E aí o São Paulo recua em relação ao Mateuzinho, mas já projetando os próximos reforços, já projetando a próxima temporada do ano que vem, né? A temporada do ano que vem. O São Paulo recua por conta de valores, aparentemente um erro, né, em que o São Paulo não quis o Mateuzinho lá atrás, e ele jogou muito pelo Vitória, e aí tem que falar, né, o setor aí de scout, de análise, até mesmo da diretoria, incompetência quando não consegue enxergar jogadores que podem virar ou não, e isso não é culpa minha, nem é culpa de vocês, é culpa de quem está contratando, mas nesse momento, o Mateuzinho, eu acho, gente, assim, se o São Paulo ainda fizesse uma grande proposta e fosse atrás do Mateuzinho, conseguiria alguma coisa. Acho que conseguiria dar negócio. Mas o São Paulo simplesmente recua a relação do Mateuzinho. E aí eu já... Porque é outra realidade acontecer.
assunto do momento que é referente às finanças do São Paulo e esse novo acordo que o São Paulo fez, que ainda está obscuro. Obscuro não, mas que ainda não está tão claro para todo mundo, que é em relação ao novo acordo que o São Paulo fez, ao teto, né, de gastos que o São Paulo fez, esse novo contrato para quitar as dívidas com o banco, e agora o São Paulo precisa ter uma gestão e negócios bem mais saudáveis, né? O São Paulo, nesse ano de 2025, nesse planejamento de 2025, só terá um teto de apenas 350 milhões de reais para gastar com futebol. E aí todo mundo fica desesperado, né? Porque o São Paulo sempre, geralmente, gasta mais do que isso em todos os anos. E se o São Paulo gasta... Gente, percebam, o São Paulo não é que só vai ter 350 milhões. São Paulo pode gastar fortunas. Se gastar mais que isso, o contrato é encerrado. O São Paulo só vai ter 350 milhões. Pode acontecer do São Paulo gastar mais, né? Não tomarem o cuidado e o contrato com a parceira do fundo de investimento ser cancelado. Isso é só mais uma regra. Isso é só mais uma regra do fundo de investimento para com a instituição São Paulo Futebol Clube. Então, se o São Paulo gastar 360 milhões para 2025 com o futebol, dando um exemplo aqui, o contrato se encerra. E aí, vocês me perguntam, Tidi, como é que vai contratar e tal? Vocês já estão vendo em muitos lugares bem duvidosos que, é só contratar direito, é só... E é bem por aí mesmo. É fácil, gente, é fácil. Não caiam nessa que o São Paulo está absolutamente falido, que o São Paulo não tem poder de barganha, que o São Paulo não consegue contratar. Eu já falei aqui pra vocês várias vezes e vou falar de novo, porque isso envolve não só o Mateuzinho, que é um cara que o São Paulo demonstrou interesse recentemente e já tinha sido oferecido do São Paulo, como é o caso do Manuel Lanzini, meio atacante do River, bom de bola, muito bom jogador, em que o São Paulo já demonstrou interesse e muito provavelmente irá para cima nessa janela de transferência. O Manuel Lanzini, dupla nacionalidade, bom jogador, meio atacante, o que talvez fosse o ideal do São Paulo. Esse cara, ele já foi interesse do São Paulo em outras janelas de transferência e agora, muito provavelmente, vocês lembram que eu falei pra vocês que o São Paulo vai de forma imediata atrás de um centroavante, não, um atacante, meio atacante, tipo Manuel Lanzini, e lateral esquerdo, agora. E aí, percebam que o São Paulo, esse Manuel Lanzini nem tá tão caro, tá? Valores avaliados, vocês sabem que eu não gosto de chegar aqui e falar de valor de jogador, mas muito provavelmente ele é um cara relativamente barato. Ele está avaliado em mais ou menos 2 milhões de euros, que dá um pouquinho mais de 15, quase, né? Na casa ali de mais ou menos 15 milhões de reais. Um valor completamente acessível para o São Paulo comprar com as negociações que tem feito, barra esse teto de 350 milhões que terá que ser muito bem administrado para a temporada de 2025. Percebam bem. Te digo, mas o São Paulo não tem... Tem sim. Não tem dinheiro, não tem como... Tem sim. Tem sim, porque eu já falei para vocês e é com muito... Dá até uma certa raiva, sabe? Falar isso, porque... E não é nada contra os jogadores, tá? Mas é o que eu falei pra vocês. O São Paulo gasta de forma patética, gasta de forma ridícula. E sem respeito a nós, torcedores, que estamos aqui todo dia pro clube, que respiramos São Paulo. São Paulo não é do Casares, não é do Belmonte, não é do Muricy. São Paulo é nosso. São Paulo... Esses caras, eu não tô duvidando do quanto eles amam o São Paulo, do quanto eles querem o bem. Não tô duvidando disso. Só que o São Paulo, ele é nosso, ele não é desses caras. Não é de quem tá tomando a decisão. Foi nos jogado goela abaixo as compras de... Agora. Não vou nem falar do Marco Antônio, do Santilongo, do Jamal Lewis, que foram 3 reforços que chegaram agora que não são nem colocados pra jogar. Nem precisariam estar no elenco. Vou falar de 3 caras comprados. E aí vocês veem os valores. André Silva, eu gosto, mas custou na casa de 20 milhões de reais. Ferrarese, zagueiro. Zagueiro terceiro reserva. O zagueiro titular é o Sabino. É Arboleda e Alan Franco, depois Sabino. Ferrarese foi aproximadamente 20 milhões de reais. É um zagueiro que não é nem reserva, ele é terceiro reserva.
Michel Araújo, falo em 8. Pra mim é 12 e 13, tá? Galopo, aí se for colocar só Michel Araújo, Michel Araújo, Ferrarese e André Silva, dá aproximadamente 50 milhões de reais. Isso eu não vou nem falar do Galopo, tá? O Galopo foi 40. O Banfield na época falou que recebeu 8 milhões de dólares lá. Então dá aproximadamente 50 milhões. Se o São Paulo tivesse uma conversa com o Luiz Henrique do Botafogo, eu sei que é um pouquinho mais caro. Se o São Paulo tivesse uma conversa com o Luiz Henrique do Botafogo, daria para basicamente trazer o Luiz Henrique de forma patética deles. É óbvio isso. Então, um cara igual o Manuel Lanzini, que a diretoria já deveria ter ido atrás como em outra janela e como provavelmente irá nessa, deveria chegar e contratar. Na Rua Barrios, até mesmo o Mateuzinho ir de forma mais forte para ver se consegue contratar. Não precisa, nós não precisamos de 10 jogadores. Nós precisamos de 2, 3 que sejam realmente bons. Olha esse Garro do Corinthians, o que esse cara joga. Com 50 milhões não daria para ter trazido o Garro? Daria. A gente sabe que daria, porque ele entrou junto com o... Como é que é o nome do outro lá? O Matias Rojas, que foi pro Corinthians e foi embora. Então daria pro São Paulo trazer jogadores bons de bola, não simplesmente para deixar no banco. Então, nós estamos esperando uma movimentação agora da diretoria de São Paulo e inteligente. Acabamos de contratar 3 jogadores que nem jogam. Eu falei de 3 jogadores comprados que são todos bancos. André Silva, Michel Araújo, Ferrarese. Agora, Santiago Long, que nem é colocado, o Zubeldia nem gosta. Marcos Antônio também, Jamal Lewis, ele prefere o Wellington. Mais 3. São 6 jogadores, isso eu não estou falando de todos. Vocês podem me lembrar muito mais que o São Paulo gastou, comprou, contratou, veio por só por salário. E os caras não são nem usados. Então é óbvio que o São Paulo consegue trazer agora para essa temporada de 2025, agora para o começo do ano, 2 ou 3 jogadores de grande porte, de grande nível, que não, nem precisam ser tão caros. A gente fala de Michael no Flamengo. Se o São Paulo gasta 50, 60 milhões de reais, não traz 5 jogadores que não vai usar e tenta um Michael, o São Paulo consegue trazer. Aqui vocês não... Gente, com 4 reforços, com o teto desse orçamento, para melhorar muito o Paulo em campo, que é isso que mais importa. Mas é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Comentem quem quiser, claro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.